eu. Eliole. Para quem vai perder a aula, no caso dela, dessa aluna, que ela já mandou a informação aí para você, ela pode assistir essa aula mais tarde no seguidor, que geralmente eu estou colocando à noite. Então, amanhã, no horário que ela tiver disponível, ela pode assistir a aula tranquilamente na íntegra. Eu vou colocar a aula completa, né? Meus amores, a aula de hoje, eu não sei se vocês leram lá as informações que eu coloquei no grupo de Educação vocês. física e esporte antigo. Exatamente. A aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento e o esporte, que é a nossa temática principal, né? O que abrange todo o conteúdo do primeiro bimestre, do segundo bimestre, me perdoe. E a aula de hoje nós vamos falar sobre, se focar um pouquinho mais no esporte antigo, entender quais eram as características do esporte antigo, né? Nós falamos, já passamos um pouquinho desse conteúdo nas aulas passadas, nós falamos sobre o que era o esporte, definimos as principais características do esporte, que é estar filiado a um órgão oficial, né, uma federação. Nós vimos que uma das características do esporte é a competitividade, que está sempre presente. Nós vimos também que no esporte, né, o atleta ele não está ali só com aquela questão de buscar o prazer de praticar o esporte pela própria prática, mas ele está buscando algum tipo de recompensa, né? Ele busca ali uma profissionalização. O esporte para ele é como se fosse um trabalho, ele é um profissional do esporte. Então, ele não se limita apenas a passar um tempo com uma modalidade ali esportiva, desenvolvendo uma atividade física. Para ele é bem mais do que isso, né? Então, essa é uma das características do esporte, que nós vimos em aulas passadas. Nós falamos sobre a evolução do esporte, né, colocada numa linha temporal, e aí nós vimos que o esporte pode ser dividido em 3 momentos distintos, um momento em que ele é classificado como esporte antigo, outro momento que ele é classificado como esporte moderno, e outro momento que ele é classificado como esporte contemporâneo, e nós vamos estudar esses momentos separadamente nas nossas aulas. Inclusive, a aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre e falar um pouquinho como eram as características do esporte antigo, né? Nós vimos também na aula passada, isso aqui é só uma revisão das aulas passadas, né? Então, nós vimos também nas aulas passadas que o esporte antigo, ele persistiu, ele durou, quando a gente olha na linha temporal, né? Ele durou, foi todas aquelas ações esportivas, todas aquelas atividades de jogos que aconteceram desde a antiguidade até a primeira metade do século XIX. A partir da segunda metade do século XIX para frente, deu-se início ao esporte moderno, que foi até mais ou menos meados dos anos 80, né? E aí teve o surgimento do esporte contemporâneo, que é o esporte que nós vivenciamos hoje, e nós vamos entender como esses esportes eram vivenciados em cada faixa temporal que foi definido nessa linha do tempo, certo? Então, hoje nós vamos falar do esporte antigo. No esporte antigo, né, quando a gente Professor, passa... licença, antes que o senhor comece a dar o assunto de verdade, o senhor Sim. poderia mudar o slide para tirar só uma foto? Pronto. No, tirei print. Foi? Foi. Pronto. Falando agora, entrando no conteúdo de fato da aula de hoje, sobre o esporte antigo, né? As suas características. Olha só que interessante. Na antiguidade, as práticas esportivas eram muito diferentes das práticas esportivas que nós temos atualmente, né? Era totalmente diferente. Por isso, nós chamamos esse período da primeira metade do século XIX para trás, de esporte antigo ou práticas pré-esportivas. Então, se em alguma questão de alguma atividade eu colocar lá, essa característica era uma característica
do esporte, deixa eu voltar, deixa eu tentar reformular aqui. Se eu colocar numa questão, um questionamento sobre uma característica em específico e perguntar se ela pertence a esse período em que o esporte era denominado como práticas pré-esportivas, vocês já se liguem que eu estou falando do esporte antigo, práticas pré-esportivas. O prefixo pré, né, como nós temos aqui, ó, ele remete a algo que vinha antes, né? Então, pré-esportiva, antes do esporte ser considerado esporte. Então, o esporte antigo é todas aquelas atividades que existiram antes do esporte tomar essa forma que nós conhecemos hoje em dia, né? Não existia o esporte em si. Então, tudo era chamado de esporte antigo ou práticas pré-esportivas. E muitas dessas práticas pré-esportivas, elas tinham um caráter utilitário. O que isso quer dizer, Henrique? Que essas atividades, elas eram utilizadas para a própria sobrevivência daquelas pessoas, né? E aí entrava nessas práticas utilitaristas, né? A natação, a corrida, a caça, né? As preparações para as guerras, né? E aí entra a questão das marchas, as caminhadas, a esgrima, as lutas, e aí entra as artes marciais. Então, tudo isso aí, todas essas atividades, elas faziam parte das atividades que serviam para a própria sobrevivência daquelas pessoas e nós podemos chamá-las de práticas pré-esportivas, né? Então, isso aí eram as atividades esportivas que existiam na antiguidade. Sabrina levantou a mão, pode falar, Sabrina. Sabrina? Eu não levantei a mão, não. Sabrina Cavalcante. Foi sem querer. Ah, tá. Professor, o senhor vai botar esse slide no grupo? Vou sim. Né? Então, os jogos, né, as atividades esportivas, no esporte antigo, ela tinha essa característica. Qual era a característica? Eram atividades que tinham características utilitárias, né, que serviam para a sobrevivência das pessoas. E aí a gente tem a natação, corrida, as caças, né, as preparações para as guerras. Então, tudo isso daí eram chamadas de práticas pré-esportivas. Eric, seu microfone. Já desativei. Compreenderam essa primeira parte aí, essa primeira característica do esporte antigo? Sim, sim. Pode repetir um pouco? Qual eram as características do esporte antigo? A principal característica do esporte antigo pode ser uma atividade, uma questão da atividade. Qual era a principal característica do esporte antigo? A própria... É para responder? É para responder. Não, é porque ele pergunta e responde, não deixa nem a pessoa responder. Isso é uma característica? Sim, do esporte antigo. Esportivas, muitos de caráter utilitário para a própria sobrevivência das pessoas? Exatamente. Né? As atividades esportivas, elas tinham caráteres utilitaristas. Né? Então, essa é a principal característica do esporte antigo. Né? Então, eram atividades que serviam para a própria sobrevivência das pessoas. Então, não existia muito essa questão de torneios internacionais e tal, né? Não. Nesse período do esporte antigo não existia isso, mesmo porque para existir um torneio internacional precisa haver uma organização de regras, né? Uma uniformização de suas regras, o que nesse período não existia. Só veio existir a partir do esporte moderno. Né? E aí, quando começa a surgir essa codificação das regras, é onde há a ruptura do esporte antigo e o início do esporte moderno. Né? Então, quando eu perguntar numa questão de uma atividade, por exemplo, o que causou a ruptura do esporte, a finalização do esporte antigo e o início do esporte moderno, vocês já podem marcar lá. Foi a criação e a codificação das regras das modalidades esportivas, a uniformização dessas regras, né? As criações das primeiras federações. Isso daí ocasionou justamente a ruptura do esporte antigo
e o surgimento do esporte moderno. Ficou claro? Eu já dei a resposta da questão na aula. Cara, se vocês errarem, ficou. Então, não dá, no não. caso, professor, no caso, a criação das federações foi a ruptura do esporte antigo. Isso, ela marcou a finalização do esporte antigo e o surgimento do esporte moderno. Que as federações, ela faz o quê? Ela faz a codificação das regras dos esportes, das modalidades, torna essas regras uniformes, né? Uma regra oficial em que essa regra tem que ser seguida por qualquer país que deseja praticar essa modalidade. E aí, como todos os países praticam a mesma regra, aí sim há a possibilidade de criar um torneio internacional, porque todo mundo vai conversar e vai desenvolver o jogo na mesma regra. Entendeu? Deu pra Sim. entender um pouco. Vamos passando, né? Que hoje eu quero dar uma caminhada boa com esse conteúdo. Falando ainda das práticas pré-esportivas das civilizações antigas, né? As antigas civilizações que nós conhecemos nos dias de hoje, nós temos notícias, né? E conteúdos para estudar sobre elas, nós podemos afirmar que cada uma delas já tinham atividades físicas pré-esportivas em suas culturas. A maioria, como eu já disse, com características utilitárias. E aí eu vou citar aqui para vocês algumas dessas civilizações, né? Por exemplo, a civilização chinesa. Quais eram as práticas pré-esportivas que existiam dentro das civilizações chinesas? As lutas chinesas, que existem e perduram até os dias de hoje e são considerados esporte também, tem seus campeonatos internacionais também. Tiro ao arco chinês, esgrima de sabre e artes marciais chinesas. Inclusive, a esgrima, que é aquela luta com espada, né, ela faz parte dos Jogos Olímpicos que nós podemos acompanhar nos dias de hoje. Inclusive, estamos vivenciando um período em que os esportes olímpicos estão passando na televisão e vocês podem acompanhar também. Pode falar, Carlinhos. A esgrima foi criada da China. Não foi criada, eu estou falando que a esgrima aqui fazia parte da cultura chinesa, né, das modalidades pré-esportivas, dos jogos pré-esportivos. Eu não estou falando aqui da origem dessas modalidades, mas de modalidades, de práticas pré-esportivas que existiam nessa cultura. No caso aqui, eu estou falando da cultura chinesa. Entendeu? Eu não estou falando especificamente da origem deles, eu estou falando que existia dentro dessa cultura. Então, dentro da cultura chinesa, existiam as lutas chinesas, o tiro ao arco chinês, as esgrimas e as artes marciais chinesas. Quando a gente vai para a civilização egípcia, a gente poderia encontrar o arco e flecha, era algo muito comum, existiam disputas de arcos e flecha dentro da civilização egípcia, existiam jogos em que pessoas disputavam entre si tiro ao alvo, né, com arco e flecha, as corridas, que são muito retratadas em filmes que relatam sobre a civilização egípcia, né, aquelas corridas de cavalo, que eles tinham aquela carrocinha. Então, a gente pode ver isso daí nos filmes que retratam a cultura egípcia. Os saltos, os arremessos que estão presentes também nas Olimpíadas, que nós podemos ter acesso hoje em dia. Olha só, já fazia parte dos jogos, das atividades pré-esportivas das civilizações egípcias, né? A equitação, o que é equitação? A equitação é justamente aquele esporte que nós temos hoje, em que existe um espaço em que há diversos obstáculos e que um cara vai num cavalo e vai pulando aqueles obstáculos. É equitação, certo? Muito massa. Esgrima, também existia a esgrima na civilização egípcia, luta, boxe, natação, remo, corridas de carros e jogos de pelota. Então, todas essas atividades aqui eram consideradas as atividades pré-esportivas que existiam na civilização egípcia. Né? Admiro muito a ginástica artística, a Alessandra está colocando muito massa, né? E a ginástica artística, ela
tem várias modalidades dentro dos Jogos Olímpicos, né? Aí realmente é de cair o queixo. Agora, aquilo dali exige muito, muito treinamento mesmo, né? O atletismo é muito massa também, Carlos. A civilização etrusca, nós tínhamos os duelos armados, né? A civilização japonesa, nós tínhamos as Professor, artes marciais. Oi. professor, o que é equitação que você falou? Equitação, lembra aquele esporte que É tem... hipismo. É, Hipismo não? isso É também. hipismo. Não, hipismo é quando tem aquele. É tipo uma Então- raquetezona. Tipo um martelo grande. Não, ali é polo. Ah, é mesmo, é. Mas É equitação polo. é com cavalo também. É equitação, não é o que pular as barreiras, né? Uhum. É hipismo. Hipismo também. Então, vamos lá. Nos jogos gregos, quais eram os jogos que existiam nessa cultura grega? Olha só. Existiam muitas festas que eram populares e que, durante essas festas, existiam a prática de diversos jogos, né? Que eram verdadeiras cerimônias pan-helênicas, cujos participantes eram das próprias cidades gregas, né? Então, quando nós vamos ver exemplos de jogos... Francisco, você colocou um link aqui. Foi a frequência da aula passada que a menina pediu. Ah, tá. Então, quando nós vamos olhar os jogos pré-esportivos, as práticas pré-esportivas da cultura grega, nós temos alguns jogos que eram desenvolvidos dentro dessa cultura grega, e aí a gente vai citar aqui como, por exemplo, os jogos fúnebres. Existiam jogos fúnebres, Henrique? Como assim? Olha só, segundo os escritos de Homero, que foi um escritor grego, né? Os jogos fúnebres eram realizados em homenagem a figuras que tinham um grande destaque dentro da cultura grega, né? Então, aquelas pessoas que tinham uma visibilidade maior dentro da sociedade grega, como, por exemplo, aquelas pessoas que mais se destacavam, que tinham mais condição financeira. Então, quando elas morriam, eram feita uma festividade, e nessa festividade eram realizados jogos fúnebres, que eram justamente para homenagear essas figuras que eram consideradas importantes para aquela sociedade. Existiam também os jogos píticos, que eram celebrados em homenagem a Apolo e foram criados em 528 a.C. em Delfos. Então, existiam jogos fúnebres, existiam também jogos religiosos, né, em que eles se reuniam. Em cada uma dessas atividades, cada um desses jogos que eram vivenciados nesse período era considerado como uma prática pré-esportiva. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, então veja aí que ele reflete até os dias de hoje, né? Então, os Jogos Olímpicos da Antiguidade era uma prática que acontecia já na Grécia Antiga, né? Então, eram as principais manifestações esportivas de toda a Antiguidade, eram justamente os Jogos Olímpicos, e eram celebrados em Olímpia, por isso que recebe esse nome de Jogos Olímpicos, que era celebrado na cidade de Olímpia a cada 4 anos. E isso se mantém assim, não que os Jogos aconteçam só na cidade de Olímpia, mas hoje em dia os Jogos Olímpicos eles continuam ocorrendo a cada 4 anos, né? E aí há uma movimentação de todos os países que participam das Olimpíadas e levam para as Olimpíadas os seus melhores atletas para mostrarem as suas habilidades em diversas modalidades esportivas. Então, veja que os Jogos Olímpicos eles já vêm desde a antiguidade, né? Não é porque não existia uma codificação das regras, né, nesse período do esporte antigo, que não existiam jogos, que não existiam disputas. Existiam sim, né? Só que não com a mesma abrangência que nós temos hoje. E hoje nós temos uma abrangência global. Pode falar, Sávio. Henrique, esses Jogos Olímpicos, os países que participam dele, necessitam pagar alguma taxa, alguma coisa?
Porque eu ouvi dizer que tem prêmios para os campeões dos Jogos Tem Olímpicos. prêmios. Agora, com relação a taxas, cara, deve ter. Aí entra a questão dos governantes, das federações, dos clubes esportivos que escrevem seus atletas, mas sempre tem taxas de inscrições. Sempre tem. É tanto que quando você tem um campeonato por exemplo, um campeonato de jiu-jitsu, um campeonato de boxe, um campeonato de ginástica, os atletas eles precisam pagar as inscrições para adentrar, para participar dessas modalidades, né, desses campeonatos. E aí, muitas das vezes, eles são, por exemplo, quem não sai do bolso do atleta, mas sai do clube, né, dos patrocinadores. Então, geralmente é assim, Sim, entendo. né? Mesmo porque tem toda uma logística para desenvolver, né? Enfim, por trás disso daí. Tem uma logística muito grande. E aí, nós temos a criação do esporte moderno, né? Na aula de hoje, eu vou iniciar essa parte aqui do esporte moderno. Deu para entender essa parte das práticas pré-esportivas, do esporte antigo? Só não muito da Sim. parte que o senhor falou junto com a Fúnebre. Tem a outra que o senhor Sim. falou, que eu me Então, esqueci. vamos lá. Isso aqui eu estou falando das práticas pré-esportivas que existiam dentro da cultura grega, né? E dentro da cultura grega existiam várias festividades que eram muito populares, tá certo? E dentro dessas festividades que eram muito populares dentro da cultura grega, existiam os jogos fúnebres. Esses jogos fúnebres eram realizados para pessoas que tinham destaques dentro da sociedade grega. Quando elas morriam, eram feitos jogos, eram realizados alguns jogos que eram utilizados justamente para homenagear essas pessoas que partiram. Isso daí ficou claro, né? Entendi agora. Então, aí tinha os jogos píticos. Os jogos píticos eram jogos que tinham características mais religiosas. Eram jogos que homenageavam uma figura muito apreciada dos gregos, que era a figura de Apolo, né? E esses jogos religiosos para homenagear Apolo, como também existiam outros jogos religiosos para homenagear deuses da cultura grega, né? Datava desde 528 a.C. Então, eram jogos com características religiosas. Além de jogos com características religiosas, além dos jogos fúnebres, né, existiam também os Jogos Olímpicos, que eram a principal manifestação esportiva da antiguidade e eram celebradas numa cidade chamada de Olímpia, e era realizada a cada 4 anos. Então, aqui nós temos as principais festividades populares que aconteciam dentro da cultura grega. E os jogos que eram realizados dentro dessas festividades, nós chamamos eles de práticas pré-esportivas, ou esporte antigo, práticas, né, que são denominadas de esporte antigo. Deu para entender? Deu, professor, deu. Então, mais alguém ficou com dúvida com relação a essa parte do esporte antigo? Peraí, explica de novo aí, por favor. Qual parte? A que você tava falando agora. Eu estou falando o seguinte, que o esporte antigo, quando a gente fala de esporte antigo, né, de práticas pré-esportivas, né, e práticas que aconteciam antes do esporte ser chamado de esporte, porque nesse período não existia o esporte ainda. Não existia essa consciência de dizer, eu vou praticar o esporte X, eu vou praticar o esporte Y. Não existia isso nesse período. Certo? Por isso que é chamado de práticas pré-esportivas ou esporte antigo, porque não existia essa consciência, essa relação entre aquela modalidade ser vivenciada já com essa intuição, vou praticar um esporte. Os gregos, os egípcios, eles não, quando ia participar de um jogo, ele não ia dizendo assim, vou praticar um esporte tal. Ele não tinha isso daí que nós temos hoje.
Por quê? Porque o esporte só surgiu no período do que é denominado esporte moderno. O esporte, propriamente dito, essa denominação de esporte, práticas esportivas, só existiu quando surgiu as primeiras codificações das regras desses jogos que já existiam. O esporte ele surgiu com a criação das federações, das entidades oficiais, certo? Então, antes de surgir as entidades oficiais, não existiam o esporte, mas existiam os jogos. E aí esses jogos nós chamávamos de esporte antigo ou práticas pré-esportivas, práticas que existiam antes do esporte em si existir. Entendeu? Deu para entender. Aí, às vezes, a gente pensa assim, pode até ser, pode ser levado a pensar assim, então não existia jogos durante o esporte antigo, porque eram práticas pré-esportivas, então não existia esporte. De fato, não existia o esporte, mas existia os jogos, as brincadeiras, né? E todas essas atividades que serviam, né, e que tinham características utilitárias, eram chamadas de práticas pré-esportivas, né? Que foi a partir desses jogos que se originou os esportes, né? E existiam, todas elas tinham essa característica muito utilitarista, que ora servia para o treinamento para a guerra, ou serviam para realizações de festividades populares, ou para a caça, ou para a sobrevivência. Fala aí, Carlinhos. No caso, era tipo levado como atividade, não como um esporte, né? Não tinha o pronome como esporte. Exatamente, era uma atividade. Não era um esporte. Porque o esporte só surgiu com a criação das entidades oficiais, né? Das instituições oficiais. E aí é onde a gente entra no momento em que surge o esporte moderno. Mas alguém ficou com dúvida com relação ao esporte antigo? Mais alguém? Eu acho que é para levar esse silêncio comum. Acho que não. O senhor poderia só repetir a época que isso tudo aconteceu? As práticas esportivas, elas datam desde o período da antiguidade até a primeira metade do século XIX. Certo? Então, da primeira metade do século XIX para trás, tudo o que aconteceu é denominado esporte antigo, ou seja, todos os jogos que aconteciam nas diversas culturas, nós classificamos eles como sendo práticas pré-esportivas ou esporte antigo. E essas práticas, elas tinham características utilitárias, que serviam para o lazer daquelas culturas, das pessoas que viviam naquelas culturas, que serviam para a sobrevivência daquelas pessoas também, né, como, por exemplo, a caça, a pesca, né, as corridas, que serviam para a defesa daquelas pessoas, daquelas culturas, como as preparações para a guerra, e aí existiam as lutas, a esgrima, os arco e flecha, os treinamentos de arco e flecha. Então, todas essas práticas, todas essas atividades que existiam da primeira metade do século XIX para trás, nós classificamos elas de esporte antigo ou práticas pré-esportivas, porque essa questão, essa consciência do esporte em si não existia até então. Essa nomenclatura de dizer, isso é um esporte, não existia. Veio surgir com a criação das instituições oficiais, com a codificação das regras, né, e a uniformização das regras desses jogos. Deu para entender? Deu. De boa. Deu sim. Ficou bem clarinho mesmo, bem clarinho, mais claro do que Sim. essa. Pronto, ótimo. Pessoal, a nossa aula finaliza de 5 horas, né? Isso. Estamos aqui a 4h52. Eu vou fazer o seguinte: se eu for começar o próximo slide já é falando sobre a criação do esporte moderno. Se eu for falar sobre esse momento aqui, eu acho que não vai dar tempo.
E mesmo que Também desse, acho fica que ruim não pra deve. Também galera. acho, professor. Aí eu acho que é melhor a gente parar aqui no esporte antigo, na finalização do esporte antigo, nesse entendimento, e nas próximas aulas a gente começa sobre o esporte moderno e o esporte contemporâneo. O que vocês acham? Professor. De acordo com a probabilidade do tempo, Porque isso falta mesmo. pouquíssimo tempo. Vai dar certo. E aí ficaria aquela questão, para não ficar muita informação para vocês, porque eu acho que já foi muita informação. Né? Eu quero que vocês fiquem até aqui, mas que vocês fiquem sem confundir as informações de um período para outro. Eu acho que ficou mais claro essa do esporte antigo. Quando a gente começar o esporte moderno, já fica, a mente de vocês já vai estar mais tranquila para aceitar essas novas informações, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a frequência para vocês, certo? A frequência de hoje, e eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar o slide completo para vocês, e aí você já fica com esse material, já guarda esse material aí, nos materiais de vocês, nos arquivos de vocês, e ele já fica para estudo para as atividades. Inclusive, nossa próxima aula é uma aula assíncrona, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar umas 5 questõezinhas baseadas nessas aulas que nós tivemos até agora, e aí eu coloco lá para vocês responderem na semana que vem. E aí, na outra semana, a gente já entra em esporte moderno e contemporâneo. Que tal? Pode ser. Show, professor. Ótimo, né? Show, né? Então, frequência está aqui do lado, podem ir assinando aí e dando tchau aqui à nossa aula. Tchau, Henrique. Tchau, Maria. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Gostei. Valeu, professor. Valeu. Professor, Oi. agora me responde uma pergunta. Por que a câmera do senhor tá descolorada? Oi? Tipo, a câmera do senhor Porque a câmera do senhor tá